Olá pessoal, estou aqui de volta e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a relação dinheiro, trabalho e estudos. Então é um assunto bem delicado, eu peço que você preste bastante atenção, que você expanda sua mente e que deixe de lado, enquanto você estiver assistindo esse vídeo, os seus paradigmas antigos e as suas ideias a respeito desse assunto. Então vamos começar a falar sobre trabalho e dinheiro. Primeiro eu quero colocar aqui que tem muitas pessoas aqui no canal que me mandam comentários de como fazer para arrumar um emprego, que elas estão de férias do mercado de trabalho, né? Então assim, eu tenho o maior respeito por vocês e por todos que chegarem a esse vídeo. Mas o que eu vou falar aqui é para expandir a sua mente, para que mesmo que você consiga ir um trabalho, você comece a ver o mundo de uma forma diferente, ver o trabalho de uma forma diferente. Então eu não estou aqui impondo que você deva começar hoje a fazer isso, mas que você já comece a pensar sobre isso. Então, qual é a relação entre trabalho e dinheiro? É uma relação que, ao ver do mundo, é injusta, entende? Por que essa relação é injusta? É que trabalho não significa dinheiro, trabalhar duro não significa que você vai ser bem sucedido, trabalhar muito não significa que você vai ser bem sucedido. Qualquer forma de trabalho que tome muito o seu tempo não te trará bons resultados, entende? Tem um livro que o Napoleon Hill escreveu, que talvez você conheça, que é o título do livro assim, ó: Quem pensa enriquece. Não é quem trabalha enriquece, é quem pensa enriquece. Porque a riqueza não tem nada a ver com o trabalho. Eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto mais para o final do vídeo, mas trabalho não tem nada a ver com riqueza em ser bem sucedido. E outra coisa, estudos também não. Se você for ver, você pode entrar aí no Google e pesquisar sobre os homens mais ricos do mundo, multimilionários, bilionários, multibilionários. Uma boa parte deles nem terminaram a faculdade, desistiram da faculdade. Outros nem o ensino médio terminou, outros terminou o ensino médio e não foi para a faculdade. Enfim, tem diversos. Você vai encontrar um ou outro gato pingado de que eles fizeram mestrado, fizeram doutorado. A grande maioria mesmo nem terminou a faculdade. Alguns terminaram, outros que às vezes terminou a faculdade e fez uma pós, alguma coisa do tipo, mas eles não exerceram naquela atividade, eles foram para uma atividade totalmente diferente. Então já dá para ver aqui que de fato não tem relação aí estudos e dinheiro. Inclusive eu conheço bastante pessoas que têm pós, têm 2, 3 faculdades, que têm mestrado, que têm doutorado, e eles têm dificuldade de pagar até mesmo as contas. É claro que eles buscam ter uma condição aparente financeira melhor, tem um carro novo, tem uma casa e tal, alguma coisa do tipo, mas eles estão, quando eles não estão endividados, mas não têm uma liberdade, entende o que eu estou dizendo? Se você for pesquisar a fundo, inclusive várias pesquisas comprovam isso, que médicos, advogados, enfim, tantos outros, uma boa parte deles estão endividados, né? Eles financiam o carro, a casa, financiam tudo para ter uma condição de vida de classe média, alguma coisa do tipo, e aí acaba se endividando. Então não tem nenhuma relação. É claro que eu não estou aqui dizendo que você não deva estudar ou que todas as pessoas que estudam, que elas não vão se destacar. Não, não é isso. Eu estou colocando aqui que muitas pessoas dizem: eu não tenho estudo, eu não tenho uma profissão boa, eu não tenho isso, por isso eu nunca vou ser alguém na vida, por isso eu não tenho espaço no mundo. E isso não é verdade. Você acabou de ver aqui eu falar que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, elas não têm estudos, ela, se comparar com muitos outros, elas não teve uma ajuda assim dos pais, né? Não vieram de uma família bem-sucedida para poder ter empurrado elas. Na verdade, 80% dos ricos dos Estados Unidos, em uma pesquisa,
comprovou que eles criou do absoluto zero, eles foram se desenvolvendo. Então já eliminamos aqui que trabalho duro não traz sucesso e também estudos não. Inclusive, falando um pouco mais do nosso dia a dia, eu lembro que na época que eu trabalhava como empregado, nós temos aquela programação, né, de que tem o salário e vai ser aquilo lá mesmo no final do mês. Mas que se fizer umas horas extras, vai ser bom, vai vir aí um a mais no final do mês, né? E aí nós costumamos fazer hora extra depois do horário, fazer no sábado, enfim. E aí vem ali 500, 600, 700 reais a mais. Bom, pelo menos era isso, mais ou menos, que eu ganhava na época que eu fazia hora extra, aí uns 7, 8 anos atrás. E aí você fica feliz com isso, né? Mesmo que foi cansativo fazer aquela hora extra ali, ficar até mais tarde, trabalhar o final de semana. Mas você acaba ficando feliz com isso. E isso é uma programação pobre, entende? Tem meio doído falar isso, mas isso é uma programação pobre, totalmente pobre, porque esse tempo é um tempo precioso e que se a pessoa souber utilizar esse tempo, ela estaria fazendo algo que ia potencializar ela em muito lá na frente e, nossa, ela poderia mudar totalmente a direção, mas a grande maioria, inclusive eu estou falando de mim mesmo, que eu fazia isso. E eu não estou falando aqui para não ser ingrato em relação a isso, de você não ser grato por ter ganhado aquele dinheiro a mais, mas eu quero dizer aqui nesse vídeo, que já a relação dinheiro, trabalho, estudo e trabalho, é que é muito sofrimento para pouco resultado, entende? É muito sofrimento para pouco resultado. E aí depois que eu saí da empresa, que eu comecei a trabalhar por conta própria, como autônomo, né? A coisa muda um pouco. Aí você vai ganhar de acordo com a quantidade de serviço, a quantidade de clientes que você conseguir atender. Então você se dedica muito. Bom, eu me dedicava muito, trabalhava também depois do horário, pegava serviço finais de semana, enfim, para poder ganhar um pouco a mais. E esse pouco a mais, se for colocar na ponta do lápis, acaba não valendo a pena. Você ganhar aí R$1.000 a mais, R$1.500 a mais, e trabalhar até mais tarde, e trabalhar final de semana, enfim. Então, o que eu estou deixando claro aqui é que trabalho não traz resultados financeiros. É uma comparação totalmente ilógica que o ser humano faz, de que, né, é uma programação antiga que passa de geração em geração. Nossos pais, antepassados, diziam que se nós queremos ser alguém na vida, nós temos que trabalhar e trabalhar muito, ser um ótimo trabalhador, um bom, né, profissional, e tudo aquilo e outro. Mas existe uma cegueira aí que nós mesmos não vamos lá e analisamos. Bom, vou ver aqui então como é que foi a vida do meu pai, como é que foi a vida da minha mãe, do meu avô, da minha avó. Se eles foram realmente pessoas bem-sucedidas, se viveram com liberdade, se viveram com a fartura, e enfim, tanta outra coisa a mais. Se é assim, então ele tem razão no que ele está falando. Se não, ele não tem autoridade para falar sobre esse assunto, percebe? Mas nós não temos essa investigação, nós simplesmente seguimos, e não só eles, as escolas também, né? Até hoje as escolas e as universidades continuam fazendo comerciais de que aquela escola vai ser melhor, que você vai conseguir entrar no mercado de trabalho mais fácil, e isso, aquele outro. E eles só falam de mercado de trabalho, né? É de trabalhar como empregado, e eles não falam de você ter liberdade, de você ter ser bem sucedido na vida, de você... Não, eles não falam sobre isso. Na verdade, a maioria dos cursos que existem hoje em dia nas universidades, eles estão ultrapassados, eles estão ensinando coisas que eram ensinadas há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, enquanto que nós já estamos em outra era, outro tempo, né? Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, quem tinha aí um curso superior, né, engenharia, ou um dentista, um médico, só bastava isso, e ele ia ter um bom salário, ele ia ter reputação e tudo. Hoje em dia não funciona assim. Se a pessoa quiser se manter naquele mercado, ela tem que fazer aquele curso superior, depois fazer uma pós, depois fazer mais não sei o que, mais não sei o que. E nós voltamos aqui no início desse vídeo. E isso não é para a pessoa ser
uma pessoa de destaque na vida. Isso é só para ela poder concorrer com os outros, né? Para ela poder ser um pouco melhor, para ela poder ter mais clientes, enfim, para ela viver uma vida presa àquilo, trabalhando até mais que muitas pessoas que são empregados trabalham, né? Dentista trabalha muito, dependendo a empresa, um engenheiro trabalha muito, né? Carga horária puxada ali, o médico trabalha muito, e se for ver o estresse que eles têm, no final das contas, aquilo que eles ganham é muito pouco, entende? Se for colocar essa comparação, é claro que um médico, um engenheiro, um advogado, ele ganha mais que um auxiliar de alguma atividade, ou uma pessoa que trabalha duro no sol. Sim, é mais confortável, mas o estresse, a responsabilidade é muito maior pelos ganhos. Só que nós estamos falando aqui da relação dinheiro e da relação trabalho. Então, tem pessoas que não têm esse grau todo aí de estudo, porém, elas vivem uma vida totalmente nobre, uma vida excelente, uma vida maravilhosa, com liberdade e ganhando muito mais. Voltando novamente a falar como as pessoas que eu citei aqui no início do vídeo, né, os multimilionários e tal, eles não trabalham diretamente metendo a cara fazendo as coisas. Eles delegam as funções, eles arrumaram uma forma de servir a sociedade, servir as pessoas, que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo aqui agora, senão o vídeo vai ficar muito longo. Aqui a nossa conversa é sobre a relação trabalho e estudos e dinheiro. E nós estamos comprovando que não existe aí uma matemática de que se você trabalhar e estudar, você vai ser bem sucedido na vida. Agora, outra coisa a ser entendido também é o que é ser bem sucedido. Para algumas pessoas, ser bem sucedido é ganhar 2 mil, 3 mil, 4 mil por mês. Para outros é ganhar 5 mil, 10 mil, 20 mil por mês. Para outro é ganhar 50 mil, 100 mil por mês. E para outro 500 mil, 1 milhão por mês. E assim vai, né? 2 milhões, 5 milhões. Então é muito relativo para cada um. Tem pessoas que elas vão se sentir bem-sucedidas se elas passarem um concurso público, outros se entrarem em uma empresa, uma multinacional, alguma coisa do tipo. Então é muito relativo, né, esse ser bem-sucedido. Mas, ao meu ver, ser bem-sucedido é a pessoa ter liberdade. Ela ter liberdade de tempo, ela ter liberdade geográfica, poder se movimentar e não estar preso ali a uma atividade. Ela não ter preocupações com dinheiro, enfim, ela viver uma vida verdadeiramente livre, né? Que é o que todo ser humano busca. As pessoas trabalham. Bom, vou sair desse lugar aqui porque eles estão aparando a grama ali e o barulho começou a aumentar aqui. Cheguei em um lugar mais silencioso aqui e agora vamos continuar a nossa conversa. Então as pessoas, elas trabalham na expectativa de um dia poder viver a tão sonhada liberdade, né? Seja lá aposentadas, seja que elas vão conseguir mais dinheiro e vai proporcionar isso a elas. Mas e por que as pessoas não pensam de uma forma a trabalhar em algo que já proporcione isso, né? E aí você que está me assistindo agora, talvez você diga: ah, Matias, mas isso não é fácil. Mas por que não é fácil? Não é a questão de ser fácil e difícil. Trabalhar também nas coisas que talvez você faz hoje em dia não é fácil. Mas você já acostumou, você está programado, entende? E não só você, como muitos outros, como eu já estive programado, e aí nós acreditamos que só existe essa realidade, só existe esse mundo. Na época que eu trabalhava de empregado na área de metal mecânica, eu imaginava que eu não tinha capacidade de ganhar dinheiro de outra forma. Por mais que eu quisesse, eu imaginava que, sei lá, parece que existia só aquela forma de ganhar dinheiro, embora eu via que tinha outras profissões, mas cada um estava ocupando a sua profissão e cada um tinha aquela forma de ganhar. E para você começar do zero outra atividade, você teria que ganhar pouco, né? Menos do que aquilo que você já ganhava e tal. Enfim, existiam várias barreiras, mas só são programações, só são paradigmas, crenças que te impedem de você ir lá e fazer as coisas. Aqui no canal às vezes aparece uns gato pingado, um ou outro, e fala: ah, para você é fácil e tal, porque você tá aí, ou que você já vive essa vida, não sei o quê.
Mas eles não sabem o que eu passei, eles não sabem o que eu vivi, o quanto que eu tive que lutar contra mim mesmo, o quanto que eu tive que romper crenças, romper paradigmas, quantas lágrimas eu derramei, quanto eu lutei mesmo para poder desenvolver outra coisa, né? Fazer outra coisa, viver a vida que eu busco cada vez mais viver. Não foi algo que aconteceu de uma hora para outra e não foi fácil para mim. Então, eu creio que essa questão de fácil e difícil, isso é totalmente relativo. É até fácil de ser entendido se você continua fazendo as mesmas coisas que sempre fez, você vai ter o mesmo resultado. Então, se você quer mudar de vida, você precisa fazer algo diferente. E esse vídeo aqui, ele ficaria muito longo se eu fosse detalhar passo a passo as oportunidades, as possibilidades que existem para você fazer outra coisa diferente que vai te proporcionar isso. Então, o foco desse vídeo aqui não é esse. O foco desse vídeo aqui é mostrar para você que se você trabalhar muito, isso não tem uma relação direta de que você vai ganhar muito dinheiro, de que você vai ganhar até mesmo um dinheiro legal e vai te proporcionar liberdade. Isso não garante nada. E você também estudar muito, não. O que funciona então, Matias? O que serve? Mudar a mentalidade, mudar a sua mentalidade. Tudo está na mente. Eu estou sempre falando, e não só eu, quanto os outros autoridades aí do mundo, né, como Napoleon Hill, Neville Goddard, Wallace de Wattos, e enfim, tantos outros que eu poderia citar aqui, que dinheiro não tem nada a ver com trabalho. Você pode trabalhar 3 horas por dia, 2 horas por dia, e você ganhar muito mais do que o cara que acorda 6 horas da manhã e trabalha até às 18 horas. E eu sou prova viva disso, né? Então eu posso falar aqui com a minha própria autoridade que não tem nada a ver. Na época que eu trabalhava muito, na verdade eu ganhava bem menos, sem comparação. Eu falei aqui no início desse vídeo que eu fazia hora extra, fazia tudo. Nossa, passa muito longe da quantidade de tempo que eu trabalho hoje e eu ganho. Então não tem nenhuma relação. Então pense sobre isso, passe a refletir sobre isso, de qual a direção que você está tomando na sua vida. Você continua no mesmo ciclo, na mesma roda, né? Chamado da roda do hamster, né? Que é aquela rodinha do rato, que a pessoa fica, o ratinho fica ali rodando, e ele acha que está indo a algum lugar, mas ele não está indo a lugar nenhum. Talvez você esteja nessa roda já tem bastante tempo, então comece a pensar sobre isso. Se você está desempregado, se você está trabalhando, não importa, comece a pensar sobre isso. Talvez a solução para o seu problema imediato seja você conseguir um emprego agora, mas mesmo que você consiga esse emprego agora, não se acomode, comece a pensar, e eu vou estar sempre dando dicas aqui no canal, você acompanha aí, de que se você continuar fazendo o que você sempre fez, se você continuar pensando da forma que você sempre pensou, se você continuar seguindo o ritmo da multidão, o ritmo com que as pessoas pensam do que elas fazem, você vai se manter na multidão. Então, se você quer uma vida diferente, não faça isso. Não faça isso. Para deixar algo muito produtivo aqui para você nesse vídeo, para a gente finalizar esse assunto, embora eu poderia falar muita coisa aqui, se preocupe em mudar a sua mentalidade. Como diz um filósofo americano, né, o Jim Rohn, ele já partiu desse plano, mas ele dizia que você deve trabalhar mais duro na sua mentalidade, mais duro em você do que no seu trabalho. E foi isso que eu entendi há algum tempo atrás, que eu deveria trabalhar mais duro em mim, mais duro na minha mentalidade do que no meu trabalho. E aqui eu falei que estudos não traz, não é sinônimo, não tem uma relação direta com dinheiro. Ok, não tem mesmo. Só que uma coisa que você precisa estudar muito é o autodesenvolvimento. Você precisa estudar muito esses estudos que não é ensinado na escola, que não é ensinado na sua universidade, né, nas faculdades. Isso você precisa estudar, porque vai mudar totalmente a sua programação, você vai passar para uma outra direção, você vai ver a vida de uma outra forma. Então fica aqui a dica para você. Claro que eu não estou dizendo aqui que você não deva estudar e que você não deva fazer o seu trabalho, entende? Aqui foi um bate-papo para você entender essa relação.
né? Se você quer fazer sua faculdade ou está fazendo, ótimo, maravilha, isso não atrapalha em nada. Na verdade, ajuda em muito, vai ampliar bastante aí seus horizontes. Mas fique esperto sobre essa programação que existe aí na nossa sociedade e até mesmo no meio da nossa família. Ok, vou ficando por aqui, nós nos encontramos em um próximo vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.